isso. Aliás, o que venceu a eleição, senhor presidente, iniciou a campanha mostrando um CPF, como se CPF fosse atestado, como diz um jornalista lá da minha cidade de Manaus, como se isso fosse, senador Telmário, atestado de idoneidade. Mas não era só isso, não. Ele dizia em todos os seus programas eleitorais, do primeiro até um determinado programa, que eu já vou falar, ele dizia o seguinte, que ele era limpo, que ele era independente, que era livre e que queria uma cadeira no Senado para lutar pelo Amazonas e pelo nosso povo, enquanto eles e ela, sou a única senadora e era a única candidata mulher ao Senado, enquanto eles e ela querem fugir da cadeia. Essa foi a campanha eleitoral que nós enfrentamos lá. Ingressei na Justiça Eleitoral desde o primeiro minuto, perdi no primeiro julgamento, recorri à Justiça Eleitoral e ganhei. Lamentavelmente, muito tarde já, muito tarde, porque isso se disseminou muito. E eu quero, então, nesse meu primeiro pronunciamento, após o primeiro turno das eleições, dizer o seguinte: isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Essa pessoa que fez isso vai responder pelos atos e palavras, acusações levianas que fez durante a campanha inteira. Porque se há alguma coisa que me orgulha muito, senhor presidente, é a minha postura na política brasileira. 30 anos de mandato parlamentar. Nunca recebi absolutamente nada indevido. Aliás, nunca fui sequer acusada de corrupção. Não, nunca. De corrupção, nunca, senhor presidente. Sequer fui acusado. Para ter que ouvir isso durante a campanha inteira? Mas, enfim, como eu sempre digo dessa tribuna, não tarda, o tempo é o senhor da verdade. A verdade, às vezes, ela pode demorar, ela pode tardar, mas ela virá, ela virá. Aliás, ontem mesmo, veja a ironia da situação, os senhores e as senhoras senadoras, ontem mesmo, num programa de uma rádio local, que entrevistou esse candidato que venceu as eleições, ele, depois da entrevista, não sei por que exatamente, mas o jornalista teceu o seguinte comentário, dizendo que, falando sobre esse mote de campanha, dizendo que o CPF não representa atestado de idoneidade para ninguém e que ele deveria ter feito o que não fez durante a campanha, que ele poderia, aí abre aspas, isso foi o que disse o jornalista, abre aspas, podia ter rodado um vídeo onde é colocado em evidência com as mãos no pacote do célebre mensalinho que era pago pelo Alfredo Nascimento. E o jornalista se diz arrependido de não ter rodado esse vídeo. Um vídeo onde dizem que ele estava recebendo um tal do mensalinho que era pago pela prefeitura todos os meses. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Eu quero, senhor presidente, nesse tempo que me resta, com a benevolência de Vossa Excelência, falar um pouco deste segundo turno do processo eleitoral. Me chamou muita atenção hoje a matéria, porque, primeiro, o que vem marcando muito esse processo eleitoral é aquilo que muitos, inclusive Vossa Excelência, fala da tribuna, os fake news, as mentiras, as inverdades que são postas, que são falsas, em notícias falsas vendidas como verdade, não é? Então veja, isso tem sido o principal mote. O candidato Haddad, que é